E aí galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos discutir quem foi o melhor ator a interpretar o Superman no cinema e também na TV. Porque desde as primeiras adaptações do personagem até os dias de hoje, vários atores deram vida ao herói dos quadrinhos. Mas quem desses atores conseguiu capturar a melhor essência do herói? É nesse vídeo que a gente vai discutir isso e no final dele a gente vai ter o nosso ranking, do pior Superman até o melhor. Então vamos lá, mas antes não se esquece de dar o like no vídeo e também ajudar a gente se inscrevendo no canal pra gente chegar à nossa meta de 1000 inscritos. O primeiro ator a interpretar o Superman foi Kirk Allen, no seriado Superman de 1948. Ele era um ator relativamente conhecido na época, mas o desempenho dele ajudou a definir a imagem do Superman nas telas. Em 1951, George Reeves assumiu o papel de Superman na série de TV Adventures of Superman. Reeves se tornou um ícone da cultura pop e muitos ainda o consideram como o melhor Superman de todos os tempos. O ator mais conhecido por interpretar o Superman é, sem dúvida, o Christopher Reeve. Reeve assumiu o papel em 1978 em Superman, o filme, e o reprisou em 3 sequências. Ele é frequentemente considerado como a personificação perfeita do herói e a sua performance é lembrada como um dos grandes momentos da história do cinema. Dean Cain. Em 1993, a série Lois e Clark, As Novas Aventuras de Superman foi lançada, com o ator no papel principal. Ele interpretou um Superman mais descontraído e humano, e a química entre ele e a atriz Teri Hatcher, que interpretava Lois Lane, tornou a série um sucesso, principalmente aqui no Brasil, que era transmitido em horário nobre. De 2001 a 2011, a série Smallville foi exibida com Tom Welling interpretando Clark Kent. A performance dele é lembrada por muitos fãs como uma das melhores. Em 2006, o filme Superman: O Retorno estreou com Brandon Routh no papel principal. O filme foi uma tentativa de reviver a franquia do Superman de Christopher Reeve nos cinemas. Ela foi comandada pelo diretor Bryan Singer, que falava, na época, que o filme era uma sequência direta de Superman 2, A Aventura Continua, de 1980, ignorando, assim, as outras 2 sequências originais. O ator ainda reprisou o papel do Homem de Aço para a TV, baseado na versão do herói do Reino do Amanhã dos quadrinhos, no crossover do Arrowverse. Em 2013, um novo filme do Superman foi lançado, intitulado O Homem de Aço. Nele, Henry Cavill assumiu o papel principal e desde então reprisou em Batman vs Superman, A Origem da Justiça, Liga da Justiça e também na cena pós-créditos de Adão Negro. Mas no fim do ano passado, 2022, foi anunciado que ele não vai mais voltar ao papel do Superman. Tyler Hoechlin. O ator interpretou várias vezes o personagem para a TV, incluindo a série Supergirl e o crossover do Arrowverse da CW, Crises nas Infinitas Terras. A atuação de Tyler como Superman foi tão elogiada por muitos fãs e críticos que ele ganhou a própria série chamada Superman e Lois, que vem agradando o público em geral, e está indo para a 3ª temporada agora em 2023. Então, a gente apresentou 8 atores que interpretaram o Homem de Aço nos cinemas e na TV, mas, por nosso ranking, a gente vai desconsiderar 2, o Kirk Allen e o George Reeves. Não porque a atuação deles foi ruim, alguma coisa assim, é porque a gente não tem como opinar uma coisa que a gente não viu. Uma série de 48 e outra da década de 50. Não dá pra gente quantificar ou avaliar a atuação deles por isso, né? Ou a gente escolheu o nosso Superman preferido por isso. Tem que julgar pelo que a gente viu, né? Então... exatamente. Então a gente vai pegar do Christopher Reeve até os dias de hoje. Pra gente criar o nosso ranking, que já vi que vai ter diferença. O João já sabe meu ranking, mas eu não sei o dele. Já. Vamos deixar a surpresa pro final. Então vamos começar pelo meu ranking do pior pro melhor. Lembrando que são 6, né? São 6 São 6. atores. A gente falou 8, mas a gente vai considerar 6 só. Pra mim, o pior de todos foi o Tom Welling, do Smallville. Eu achei ele bem ruinzinho, assim. E além também que ele andou falando mal do personagem e tal, então ele nem merece usar capa. Depois, o Dean Cain, que é das Novas Aventuras de Lois e Clark. É um Superman muito caricato, assim. Mas a série era bacaninha. A série era ok, assim. Muito que salvava a série era a Teri Hatcher, que fez a Lois Lane, ela salvava a série em muitos momentos. Depois, aí começa a controvérsia. Pra mim, o melhor no quarto lugar seria o Henry Cavill. Pra mim, ele não é um bom ator. Já começa por aí. Mas a culpa do Superman dele não é tanto dele. Tem muito do Zack Snyder nisso, né? Porque ele não só ele é um Clark Kent muito dark, muito pra baixo, assim, muito sombrio, como o Superman dele também é muito, muito sombrio. Então por isso que eu boto ele no quarto lugar. No terceiro lugar, pra mim,
é o Brandon Routh. Foi o mais próximo daquele Superman ideal que a gente tinha, né, dos cinemas, dos quadrinhos, né, que era o Superman, aquele, né, que era a bondade em pessoa, tudo, e até porque ele foi um Superman no cinema extremamente poderoso. Eu já vi isso em algum YouTube por aí, que fizeram, né, um comparativo quem era o Superman mais poderoso de todos, e o Brandon Routh ganhou, por quê? Porque os outros sempre amarelavam com uma pedrinha de kryptonita. E o cara conseguiu erguer um continente de kryptonita inteiro. Apesar no filme dele não ter tido briga, não ter tido nada, assim, aquela luta e tal. Pra mim, ele chegou no terceiro lugar. E agora, os 2 primeiros lugares que pra mim, né, acho que não tem muita surpresa, assim. O segundo lugar é o Tyler Hoechlin, da série Lois e Clark. Por quê? Porque pra mim ele resgatou muito aquilo que vai do primeiro lugar pra mim, que foi o Christopher Reeve. O Christopher Reeve é o ideal, o Superman ideal, assim. E Sim. O Tyler, da série, ele resgata muito disso também, como o Brandon Routh resgata. Só que pra mim ele é melhor ator. Ele entrega mais. Então, por isso que eu botei ele no segundo lugar e o Christopher Reeve em primeiro. O Clark Kent dele foi o melhor, né? Era aquele Clark Kent desajeitado e tal. E o Superman dele era praticamente perfeito, né? Era perfeito, né? Agora eu quero saber a tua lista, porque eu não sei ainda. Muito bem. É interessante essa tua lista, mas tem divergências. Vamos lá. O sexto lugar, com o Tom Welling, eu concordo. Eu vi a série assim, eu não acompanhei a série inteira. Ele não vestiu ali o manto e tal, não chegou a ser o Superman. Ele era um Superman aprendendo, né? Não comprava muito, não. Então, nesse caso, eu concordo com a sexta posição. Na quinta posição, eu talvez não colocaria o Dean Cain, porque eu assistia muito o seriado, porque passava na Globo. Eu era criança, então, sabe aquela coisa assim, cara, tem um Superman, pra mim tá bom. A Terry Hatcher, que fazia a Lois Lane, pra mim ela é a melhor Lois Lane que já teve, assim. Eu também acho. Só que ele tinha muito aquela cara de canastrão, assim mesmo, sabe? Ele não... Era bem aquela coisa nos 90, né? Então, eu vou concordar também com esse quinto lugar por causa desses fatores. Agora, no quarto lugar, eu coloco o Brandon Routh. Porque, quando eu vi o filme, eu achava muito cópia do Christopher Reeve. Mas assim, essa era a intenção do Bryan Singer mesmo, né? Pois é, mas eu acho que foi demais. A atuação dele eu até gosto, assim, só que eu acho que o filme é tão genericão, assim, eu não gosto muito desse filme, no fim, sabe? Não, o filme é genérico. Foi como uma homenagem, né? Na verdade, né? Mas eu acho que homenagem, mas acho que ficou muito cópia. Por isso que eu coloco ele mais pra trás no ranking, né? Em terceiro lugar, eu coloco o Tyler Hoechlin, da série Superman Lois. Eu achei ele como Clark Kent meio boca mole, como Superman um pouco boca mole também. Eu não compro tanto, sabe, ele de Superman. Eu acho que compro ele mais como Clark do que como Superman. Pra mim, como Superman, falta ali um tempero, assim. Eu ainda acho ele meio pamonha. Já tá se contorcendo. Eu coloco o Cavill em segundo porque, apesar de concordar que ele é Superman muito triste, foi o tom que o Zack Snyder quis dar pra ele, assim. Mas eu consegui me comprar aquele Superman, sabe? Eu acho que ele, como Superman mesmo, ele é muito bom. Como Clark Kent, já nem tanto. E o Christopher Reeve, aí eu concordo também, porque é a personificação, realmente, do personagem, né? Quando se pensa em Superman, pelo menos pra mim, live action é o Christopher Reeve que vem na cabeça, assim, porque ele conseguiu ter essa diferenciação, assim, da personalidade do Clark Kent pro Superman, assim, era o único que quando tava na pele de cada um, tu conseguia ver a diferença, assim, tu conseguia ver o comportamento diferente, né? Mudava até na feição dele. Tudo. A expressão dele mudava e tal, a forma de falar, então ele é unanimidade, assim, pra gente que é o melhor Superman, assim, disparado. Mas esse é o meu ranking. Vejo que tu não concordou muito com ele. Mas, claro, lembrando que isso é baseado nas vozes da minha cabeça, né? Sim, claro. É aquilo que eu digo, assim, todo mundo tem opinião. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. A gente só esqueceu de um Superman, na verdade. Mas esse Superman não apareceu em filme nenhum. Foi o Nicolas Cage. Tem várias imagens dele com o Superman. Muito provavelmente, se ele tivesse sido filmado a morte do Superman, né, como estava sendo planejado com o Tim Burton, provavelmente ele ia ser o pior Superman de todos os tempos. Com aquele visual impossível. Com certeza. Era de mullets, né?
De mullets, exatamente. Então seria o pior de todos. Mas e aí, vocês concordam com a nossa lista, com a minha ou com a do João? Ou se vocês têm uma lista diferente, deixa aqui embaixo nos comentários. Claro que não pode discordar do Christopher Reeve, né? Mas já deixa aquele like no vídeo e também se inscreve no canal para ajudar a gente a chegar na nossa meta de 1000 inscritos. E até o próximo.